Podemos iniciar, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam muito bem e que sejam todos muito bem-vindos ao nosso fórum de abertura do projeto de transformação Lean nos hospitais do ciclo 4. Bom, eu me chamo Wendel, eu sou engenheiro de produção e estou como especialista de processos no projeto Lean nas emergências e também no projeto de transformação Lean nos hospitais, no Hospital Sírio-Libanês. E hoje eu tenho o maior prazer em ser o mestre de cerimônias neste evento. Pessoal, nesta oportunidade, a gente vai compartilhar com vocês 3 tópicos extremamente importantes. São eles: a apresentação dos resultados globais do projeto de transformação Lean até aqui, o ciclo 4, então foram 3 ciclos já completos, e também as melhores práticas para a implantação de um projeto de melhoria. Nós vamos também compartilhar quais são os hospitais que estão participando do projeto aqui no ciclo 4. E para prestigiarmos este encontro, eu gostaria de compartilhar, para prestigiar este encontro e os excelentes resultados obtidos durante o projeto, eu tenho imenso prazer em chamar a senhora Karina Pires, que é a nossa gerente de projetos PROAD-SUS, da Diretoria de Compromisso Social da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, para dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes. Bom dia, Karina. Seja muito bem-vinda ao evento. A palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês para esse fórum de abertura do ciclo 4 da transformação Lean nos hospitais, que é a fase 2 do projeto Lean nas emergências. Este projeto é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde e é realizado desde 2017 pelo Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROAD-SUS. Nesse fórum, vamos trazer algumas das melhores práticas, né, como o Gia comentou, vamos trazer algumas das melhores práticas para apoiar vocês na implementação das ações. E também vamos trazer algumas informações de resultados de projetos para que vocês possam visualizar alguns dos inúmeros ganhos que são possíveis com a implementação das ações. Eu já trabalho há muitos anos com projetos de melhoria de processos, melhoria contínua, e ao longo desse tempo, eu presenciei o que muitas vezes a gente pode chamar de milagre, né? Quando a gente visualiza corredores superlotados sendo esvaziados em questões de dias, horas, quedas expressivas em tempos de atendimento e, consequentemente, muitas vidas sendo salvas. Mas quando a gente fala em milagre, o que a gente tem por trás é uma série de ferramentas e toda uma metodologia já conceituada de melhoria de processos que está sendo implementada. A gente tem também muito esforço, toda uma mudança de mentalidade do que é efetivamente possível fazer, né, de uma busca em mudar o que realmente não está trazendo resultado. E, principalmente, a gente tem o engajamento e uma dedicação muito grande das equipes, tanto do Sírio-Libanês quanto dos hospitais beneficiados pelo projeto. E é esse engajamento das equipes que é um dos principais fatores de sucesso para o projeto. Então, eu peço que vocês aproveitem esse fórum, tirem dúvidas, compartilhem informações para que esse ciclo que está iniciando seja mais um ciclo com resultados excepcionais para o nosso projeto. Muito obrigada. Karina, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, agora a gente convida todos vocês a interagirem no chat, enviando suas perguntas e dúvidas para os nossos palestrantes. E no final das apresentações, nós vamos repassar essas perguntas e essas dúvidas para que eles possam saná-las. Bom, e para iniciar as apresentações deste evento, eu convido a especialista em processos do projeto Lean nas Emergências, a Maria Barbosa, para apresentar os resultados obtidos até aqui pelo projeto de transformação Lean nos hospitais. Maria, bom dia. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Bom dia, Wendel. Bom dia a todos. Agradecer aí a honra em estar
participando, podendo apresentar os excelentes resultados que o Transformação Lean já trouxe aí para o nosso Brasil, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um momentinho. Estão vendo minha tela? Tá tudo ok? Sim, Má. Obrigada. Pessoal, então, eu trago aqui a missão, né, de trazer para vocês a apresentação dos resultados do projeto Lean nas Emergências até o momento, como o Wendel nos informou. Antes de falar, né, do resultado, eu vou querer passar um pouquinho para vocês, trago aqui, o que é o projeto Lean nas Emergências e também o Transformação Lean, o que diferencia um projeto do outro, explanar um pouco para vocês, né, apesar de que todos já estão aí imersos na metodologia, mas aqui eu trago para vocês. Então, antes de tudo, é importante a gente entender o que é Lean. Então, Lean é uma filosofia de gestão para melhorias de processos. Então, ela apoia a gestão para que a gente fala tanto, né, de melhoria de processos dentro dos hospitais. Então, o Lean, ele é uma filosofia para subsidiar essas melhorias. Ela é baseada em tempo e valor e desenhada de forma a assegurar os fluxos e eliminar os desperdícios e baixo valor agregado para o paciente. Então, o Lean, ele trabalha como principal foco a agregação de valor para o paciente, no atendimento ao paciente. Só lembrando, né, retomando aqui com vocês, os 5 princípios Leans. Então, é valor, mapear os processos, o fluxo, criar cadeias sem desperdícios, focando em a oportunidade, né, em transpor o desperdício em capacidade. Um dos pontos é tornar o fluxo que ele seja puxado, ou seja, que seja demandado pelo paciente, pelo cliente, e não o contrário, e que a gente também sempre trabalhe na melhoria contínua. E eu gostaria até de passar aqui para vocês a questão, assim, do conceito de melhoria contínua. A gente tem, às vezes, a impressão e fala, a melhoria contínua eu estou em teste ainda em algum processo, e aí a gente fala assim, ah, não, vamos já fazer uma melhoria contínua. A melhoria contínua é quando eu tenho um processo que eu faço muito bem, que eu posso ensiná-lo, e aí eu vou lá e pego esse processo e ainda melhoro esse processo, né? Eu estresso esse processo novamente a fim de melhorá-lo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado enquanto falar em melhoria contínua. Então, melhoria contínua vai ser sempre aquilo que eu já faço muito bem e aí eu vou melhorá-lo. O Transformação Lean, bem como o Lean nas Emergências, ele é um projeto do Ministério da Saúde, está amparado dentro do PROAD SUS, e o Lean nas Emergências, ele é um projeto executado somente pelo Sírio-Libanês. Todos sabem que o Lean nas Emergências hoje, ele se tornou colaborativo, mas o Lean nas Emergências, o Transformação Lean, que é focado em centros cirúrgicos e unidades de internação, ele acontece somente pelo Hospital Sírio-Libanês. E o objetivo principal se mantém, que é implantar a cultura de transformação Lean nos hospitais públicos e filantrópicos. E quando a gente fala de cultura, a gente sabe que a gente está falando de comportamento. Então, é um desafio enorme, uma vez que a gente adentra áreas tão críticas como enfermarias e centro cirúrgico. Este ciclo, ele é o ciclo 4, que deu início agora em julho de 2023 e finalizamos em novembro deste mesmo ano. Estamos atuando em 12 hospitais. O foco de atuação é o mesmo, são 6 meses de implementação presencial e 6 meses de acompanhamento remoto virtual. A equipe é composta sempre por um médico, consultor e um especialista na metodologia Lean.
O período que está acontecendo esse ciclo é no triênio que se finaliza esse ano de 2023, e vamos aí ter um alcance de até 50 hospitais neste triênio no Transformação Lean. Para a gente entender, né, esses 50 hospitais, então a nossa abrangência, ela se estende a todo o país, né? O Transformação Lean, ele já atuou em 28 hospitais, o que se representa em 14 estados brasileiros. E agora, né, a gente ampliando para 12 hospitais no ciclo 4, nós estamos aí contemplando 18 estados, sendo eles ali Espírito Santo, Alagoas, Estado de São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também no Amazonas. A metodologia que a gente utiliza para aplicar o Transformação Lean é também, como, né, já no Lean nas emergências, ela é feita, ela é desenvolvida através da ferramenta do DMAIC, né? Onde a gente perpassa aí desde a capacitação, onde se formou o time HPH, a elaboração do DDC, também passamos novamente aí a rever o mapa de fluxo de valor, o diagrama de espaguete, estratégias de fluxo, Ishikawa, e aí a gente tem, né, a missão que é ampliar as ferramentas 5S, vamos revisar o PCP, expandir o Huddle, né, trazer essa gestão de indicadores também ali para o centro cirúrgico de uma forma mais intensa, e a instituição de Kanban em todas as unidades de internação. E para complementar e fortalecer mais ainda essa filosofia, essa metodologia que a gente utiliza, nós trazemos aí o Makigami, que é uma ferramenta que vai mapear a informação, o Batmapa, o SMED, onde que a gente vai estar aí esmiuçando o setup de sala, e o Kamishibai, que vai nos apoiar no planejamento cirúrgico, na execução, né, do planejamento cirúrgico e também no planejamento da alta hospitalar. Só para a gente relembrar, né? Então, como a gente falou lá no slide inicial, que o Lean, ele é uma filosofia de apoio à gestão. E quando a gente fala em gestão, o Lean, a gente também precisa estar sempre ao Gemba, né? A gente fala, vamos para o Gemba, o Lean acontece no Gemba. E a gestão, ela precisa, junto com a operação, desenvolver essa cultura, né? Que é o quê? Transpor os desperdícios em capacidade. Então, para a gente saber quais são os desperdícios que o Lean trabalha, que a gente elenca, para a hora que a gente for lá para o Gemba, a gente poder estar identificando, né? Então, são processos desnecessários, transporte, desperdício de talentos, falta de qualidade, superprodução, espera, movimentação e estoque. É importante também sabermos, né, uma vez aplicado essa metodologia, como que a gente consegue entender, como a gente entende se os resultados estão sendo adequados ou não, como que estão esses resultados, se a gente está realmente atingindo, né, os objetivos e as melhorias almejadas. Para isso, dentro dos entregáveis do fase 2, nós temos os indicadores principais. A gente acaba desenvolvendo outros aí com vocês sempre, mas estes são os principais, que são aumentar o giro de leitos, reduzir o intervalo de substituição do leito, redução no tempo médio de permanência e otimizar o fator de utilização do leito hospitalar. Já os entregáveis no centro cirúrgico, nós temos aí como meta reduzir o tempo de troca de pacientes em sala cirúrgica, aumentar a eficiência do centro cirúrgico, a redução no cancelamento também, e a redução do número de cirurgias sem programação, os famosos encaixes, né?
E lembrando que o Lean é igual foco no processo, pessoal. O Lean não é foco em pessoas. Então, é importante a gente entender que para a metodologia ser desenvolvida, então nós temos aí, né, os desperdícios a serem observados, as ferramentas a serem aplicadas e o processo a ser melhorado. Para a gente conseguir desenvolver aí toda essa melhoria e aplicar todas essas ferramentas e etapas que eu mostrei anteriormente, é importante saber como é construído esse projeto, como que a gente desenvolve isso. Então, como eu já falei, nós temos aí encontros presenciais quinzenais, com 2 dias de duração. Entre esses encontros acontecem a intervisita, com 1 hora aí que a gente discute o que foi acordado principalmente nos encontros presenciais, como está o andamento dessas ações. Pedimos que o time GAP tenha uma participação efetiva, né, a ponto a gente falar de ser obrigatória, porque eles que foram aí as pessoas que receberam o treinamento, uma imersão, a capacitação inicial lá em São Paulo, então eles têm aí essa missão de propagar e apoiar a disseminação das mudanças e melhorias dentro da instituição. E também a gente sugere que seja feita a reunião de fechamento com a diretoria, sempre que necessário, ou ao final de cada visita. E para que se sustente e possa ser acompanhado, é imprescindível o preenchimento dos indicadores na comunidade Lean até o dia 10 de cada mês, sendo esse um critério até de permanência dentro do projeto. Aqui agora eu vou trazer para vocês resultados dos hospitais do fase 2, do Transformação Lean. Como eu disse, vocês estão participando do ciclo 4, então eu trago os resultados do ciclo 1, 2 e 3. Aqui eu trago para vocês o resultado dos indicadores de uma maneira, né, que está uma negócio aqui na minha frente, na minha tela, não estou conseguindo ver. Ah, tá, saiu. Os indicadores, então, do projeto até o momento. Então, nós temos aqui as evoluções. O atraso de primeira cirurgia, tivemos uma redução de 40%, uma redução de 5% na taxa de cancelamento e também 9% no tempo médio de permanência do paciente internado. Continuando aqui com a evolução dos resultados, tivemos um aumento de 10% na eficiência global do centro cirúrgico, 12% no tempo médio de substituição de sala e um aumento de 27% das cirurgias eletivas. Trouxemos também aqui um total de cirurgias realizadas, né, tanto na fase inicial e na fase final, agora que se encerrou o terceiro ciclo, totalizando aí 27% a mais de cirurgias, obtendo um total de 1.848 cirurgias nesses 2 anos de aplicação do projeto. Então, é um número bastante expressivo. Trouxe agora também alguns resultados individuais, né, desses hospitais. É importante a gente falar dos resultados individuais, porque a necessidade, assim, nós temos como objetivo com isso, despertar em vocês aquela curiosidade e até mesmo conversar com os seus pares. Então, aí nós temos, como eu falei lá, 28 hospitais que já passaram por esse projeto. Então, por que não trocar experiências, né? Aqui, por exemplo, nós vimos o engajamento na comunidade Lean nas Emergências do Hospital Fase 1 do Ciclo 7. Esse hospital, ele iniciou o projeto com 113 membros na comunidade. E aí, os consultores propuseram uma meta até a próxima visita, que metade dos colaboradores, que no caso lá eram 1.200 colaboradores, até a próxima visita, metade dos colaboradores estivessem inscritos na comunidade. Então, eles atingiram a meta, então foi um resultado bastante comemorado e que trouxe o engajamento e conhecimento do projeto para todo o hospital.
E aí eles também, né, hoje já estão quase em 600 membros, e eles incentivaram os cursos, então eles utilizaram a ferramenta, tiveram mais de 80 colaboradores que fizeram o curso de White Belt na comunidade, e em tantos outros artigos que eles acessaram. Então foi algo que realmente foi bastante expressivo para nós enquanto projeto. Falando de indicadores do projeto também, a gente traz aqui um hospital do fase 2 do ciclo 3, ciclo anterior de vocês, né? Então, a gente observa que em 2019, quando ele participou do fase 1, ele chegou a ter NEDOCs aí, o valor até de 480, onde ele, né, foi trabalhando aí a melhoria. Observamos agora, quando ele retomou no fase 2, o que já era bom conseguiu melhorar. Então, de janeiro a julho, eles expressaram aí um resultado de uma redução de 68% ainda do NEDOCs. Olha que bacana, né? Retomar aí o fase 2 e ainda conseguir bons resultados. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Vocês sabem quanto está o NEDOCs do hospital de vocês? É possível melhorar? Ah, esse é o objetivo? Trago aqui também o LOS com internação. Lembrando que o LOS com internação é aquele paciente que entra no pronto-socorro para atendimento e aí ele evolui, né? O desfecho dele é uma necessidade de internação. Este hospital, por exemplo, a gente observa que ele tinha 4.000 minutos no início do projeto, em fevereiro deste ano, com 4.000 minutos de espera do paciente, em média, para conseguir acessar o leito. E aí a gente observa que, além de o tempo ainda ser um pouco maior, né, mas em menos aí em 6 meses, eles conseguiram uma redução de 70%, chegando a 1.156 minutos. E o LOS, vocês sabem quanto tempo o paciente fica até acessar o leito no pronto-socorro? Cada um de vocês sabem esse número? Temos aqui também o tempo médio de permanência, um hospital também do fase 1, do ciclo 7, que vem sustentando aí seus resultados, tendo iniciado com um tempo médio de permanência de 10 dias, estando agora fechando julho com um tempo médio de permanência de 5 dias, né? Então, aí reduziu em 50% o tempo médio de permanência. Olha quanto acesso não foi gerado, né, aos pacientes com essa melhoria, com o aumento da disponibilização de leito. E o tempo médio de permanência do seu hospital, você sabe qual é? Tem possibilidade de melhoria? Né? Então, assim, é importante a gente ter essa curiosidade sobre o nosso hospital, a instituição que a gente trabalha. Quais são os números, quais são os resultados? Porque, no fim, somos nós que estamos produzindo esses resultados, né? E aí, agora, né, falando de centro cirúrgico, o tempo de substituição de sala, aqui temos um hospital também do fase 2 do ciclo 3, que tinha um resultado de quase 1 hora, aí, de 60 minutos para a hora que um paciente sai, para que outro entre, e aí já conseguiu uma melhoria de 18 minutos, né? Então, quase 70% aí de redução na espera, nesse desperdício de espera, né? Outro dado, o atraso médio da primeira cirurgia, nós observamos aqui esse hospital chegou aí a pontuar quase 100 minutos, e neste momento vem uma tendência aí de diminuir esse valor, tendo uma redução já de quase 50%, registrando aí 36 minutos de atraso médio na primeira cirurgia. Agora, né, eu trago um momento de reflexão, para colocar mesmo assim, né, para uma pergunta. Onde estamos? Então, eu fiz várias perguntas para vocês, se vocês sabem os dados aí, né, do hospital. Esses são dados que que todo hospital tem, então é importante a gente saber, a gente discutir sobre isso, porque esse é o nosso resultado. Saber onde estamos, porque precisamos saber onde queremos chegar, né? E trago também uma proposta aí para vocês, né? De vocês participarem do nosso grupo da fama. Mas o que é isso, Maria? O que é esse grupo da fama? Linha, agora você já vem falando de grupo da fama. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Nós temos o nosso grupo, chama Time Lean de Sucesso. Esse grupo é um grupo que
os consultores, os especialistas e médicos, inclusive a nossa gerente, a nossa coordenação também está nesse grupo. E aí a gente, durante as visitas, ó, a gente posta fotos de vocês, o que vocês produziram, porque é uma motivação para nós enquanto consultor. E a gente já está a todo momento, né? Eu tenho certeza que os consultores falam assim: ah, o hospital tal fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque a gente faz essa comunicação aqui, ó. É dias de visita, o nosso grupo bomba o dia inteirinho de imagens, né? Acho que vocês podem até se identificar aqui. Então, a gente fica feliz, bate palminha, o carimba que é top. Então, olha só que bacana, né? Que tem mais um pouquinho de fotos. E é para vocês também, eu trago essas imagens com o intuito de que vocês nos peçam também. Fala assim, ó, você não pode ver se algum hospital fez isso, né? Colocar a gente em contato com outro hospital que já teve um bom resultado. O intuito é esse, né? E nós, né, queremos sua foto compartilhada no time Lean de sucesso. Então, eu aguardo, todos nós aguardamos a publicação de suas conquistas. E eu lanço também aqui um desafio, né, pessoal? Agora eu mostrei meta, mostrei indicadores. Qual que é o pior indicador aí seu? Qual que é aquele que é difícil, que é o calcanhar de Aquiles? Então, bora lá. Vamos fazer ali a meta, colocar, ó, estamos com 10 dias de tempo médio de permanência. Até o final do projeto, vamos reduzir para 4 dias, para 5 dias. Tira a foto com o consultor e manda no nosso grupo para a gente festejar junto ao final desse ciclo. Também agora, né, é o momento da gente celebrar. Então, para que vocês se conheçam e saibam quem está participando, eu falei lá no início, né, dos 14 estados que a gente já está abrangendo aí nesse ciclo 4. Então, vou trazer aqui os hospitais para vocês. Então, aqui a gente tem o Complexo Hospitalar de Mangabeira, na Paraíba, o Hospital de Base Eduardo Margalhães, na Bahia, ó, o povo bonito aqui, o Hospital de Clínicas, no Rio Grande do Sul, olha só, lotado, presença do pessoal. Aqui, né, o Hospital, o Aristóteles Platão, maravilhoso, com os 2 melhores consultores, Breno e Maria Cláudia, né? Então, esse aqui é o hospital já troféu garantido, com certeza. Temos também o Hospital Assis Chateaubriand, no Ceará, turma aí engajada. Olha só lá o Hospital Dr. Leone, lá em Cuiabá. O Hospital Geral de Roraima também, com a sala lotada, os painéis lá no fundo, muito bonita a imagem. O Hospital Padre Albino de Catanduva, pessoal também aí, ó, marcando presença. O Hospital Regional Dr. Simone Neto, aí a equipe lá de Ponta Porã. O Hospital... Aqui eu não estou conseguindo ver que a barra está em cima. Santa Isabel. Santa Isabel, lá com o Luiz e o Parron, em Santa Catarina. Hospital Silvio Ávidos, no Espírito Santo, Dolfão lá. E aqui, né, a gente tem uma foto, vocês perdoem a foto não padrão, viu? Cobra dos consultores aí tirar a fotinha do final das apresentações, viu? Do IMIP, querido Léo e o Jean. Pessoal, eu finalizo minha apresentação aqui com vocês. Agradeço a atenção dispensada aí e espero que vocês mandem bastante dúvidas e que possa ter despertado em vocês esse desejo de melhoria, de saber os resultados, como estamos, onde queremos estar, de participar do nosso grupo, né? Então, vamos nos falar mais. Obrigada pela atenção. Maria, muito obrigado pelas palavras. Foi de extrema importância aqui, né, mostrar a estruturação do projeto, as ferramentas que a gente utiliza e também os resultados que a gente consegue alcançar quando a gente consegue seguir todo o roteiro de Make, né? Então, agora eu convido novamente todos vocês a interagirem aqui no nosso chat, com todas as perguntas, dúvidas e também se há alguma boa prática que vocês executem no centro cirúrgico, nas unidades de internação e que vocês gostariam de compartilhar.
E aí, pessoal, no final das apresentações, a gente vai repassar essas perguntas para os nossos palestrantes. Dando continuidade, a Maria já falou aqui dos resultados e também dos hospitais participantes. Ficou faltando a gente falar sobre as melhores práticas para a implantação de um projeto de melhoria. Eu gostaria de convidar o Dr. Marcos Parron, que é o médico consultor do projeto Lean nas Emergências, um dos médicos mais experientes aqui na filosofia Lean. Marcos, fique à vontade, a palavra é toda sua, meu amigo. Obrigado, Wendel. Bom dia a todas e todos. Karina, parabéns pela apresentação, Maria. Queria agradecer aí a nossa equipe que está aí no bastidor fazendo esse evento acontecer, a Luciana, a Alexandra, o Gianchini, e agradecer de uma maneira muito especial todos vocês que estão aqui prestigiando o nosso fórum, em nome dos 34 consultores que nós somos do Sírio-Libanês, né, entre médicos e especialistas, nossa gratidão, nossa admiração, tá? É uma honra muito grande, um orgulho mesmo, estarmos aí juntos nessa jornada, buscando a melhoria do sistema público e das condições de atendimento para a nossa população, pessoal. Então, projeto que, especialmente de muito propósito para todos nós, tenho certeza, e é um privilégio poder fazer parte dessa história. Então, como o Wendel falou, a gente vai falar um pouco aqui sobre melhores práticas. Claro que é um assunto que seria aí, poderia ficar falando horas e horas, seria todo um evento único, né, para isso, mas a gente vai tentar pontuar algumas das melhores práticas e aí sim deixar o espaço aberto para vocês, para a gente interagir ao final da apresentação, ok? Aparece para todos a apresentação? Sim, Parron. Vamos lá, então vamos seguir. Pessoal, a gente como profissional de saúde, né, sempre teve a expectativa, eu como estudante imaginava que eu ia entrar no hospital, ia me formar médico, que a gente ia prestar, obviamente, o atendimento da melhor qualidade possível para as pessoas, para a nossa população, e eventualmente dentro do hospital a gente teria aí os momentos onde toda a equipe de colaboradores e gestores estaria enfrentando as dificuldades, os famosos incêndios diários que fazem parte da rotina de todo o negócio. Essa é a expectativa de todos, que a gente efetivamente pensa em fazer a gestão do hospital, buscando a excelência no atendimento em saúde. E aí, de repente, a gente se surpreende com a realidade, que ao invés de nós passarmos aí 80% ou a grande maior parte do tempo dedicado à assistência, a gente passa esse período precioso dedicado a resolver problemas, muitas vezes problemas que são recorrentes, né? E é o que se deve aí. Então, a gente é muito de profissional de saúde, mas a gente acaba tendo muito a formação de bombeiro também. Então, onde está a origem disso? É a dificuldade, pessoal, de padronizar processos, de estabelecer rotinas bem definidas, né, de fazer uma gestão eficiente. Então, a gente acaba tendo esse desvio de energia e de função, e claro que isso traduz, negativamente na qualidade da assistência que a gente quer prestar para as pessoas. E como a gente sair desse cenário, né? A gente precisa mudar, mas mudar alguns processos, mudar algumas etapas, mudar protocolos, isso não é sustentável, pessoal. Nós precisamos mudar a maneira de enxergar. Isso é uma transformação, né? Então a gente tem que mudar como o mindset, a maneira de pensar, a maneira de enxergar todo o hospital. Isso requer treinamento e persistência. Por isso que nós estamos juntos nessa jornada de tentar auxiliá-los, aconselhá-los. Esse é o papel do consultor, né? Mas para que vocês tenham tração, força, robustez suficiente para fazer as transformações e aí sim criar um cenário verdadeiramente eficiente que se traduza
positivamente para as pessoas, né? A gente mostra indicadores de performance, o importante é que por trás daquilo tem pessoas que estão sendo cuidadas, né? Então, reduzindo o seu tempo de permanência no hospital, o risco de mortalidade e morbidade. Então, a gente sempre tem que pensar que aquela pessoa, muitas vezes invisível, que está na fila de uma cirurgia eletiva, a gente não consegue ver aquele cidadão, aquela pessoa, aquele ser humano que a gente está conseguindo alterar o curso da história de saúde dele naquele momento. Então, isso é motivante e isso é o que nos leva a buscar essa melhoria. Sair da zona de conforto. Todo mundo tem isso, né? Como claro, que é uma necessidade, porque a zona de conforto ela gera esse sentimento de segurança, de controle. E nós, como seres humanos, né, nós somos selecionados ao longo do tempo e adaptados a se manter seguros e buscar essa segurança. Então, é meio contranatural que a gente busque situações de desafio para nós. A grande questão que a gente coloca é: essa zona de conforto ela está confortável para quem? Para você como profissional, para a gente como profissional da área de saúde? O paciente está confortável? A comunidade está confortável? Então, essa é a interrogação que a gente deixa. Então, a gente precisa sair desse modelo já sedimentado, quebrar esse status quo e buscar realmente uma zona de melhoria para as pessoas, né? E é difícil, porque a gente, no nosso dia a dia, o que a gente ouve? Eu não posso participar das reuniões porque atrasa o meu trabalho. Se não der certo, todo projeto em todo lugar, pessoal, se a gente não ouve, a gente tem certeza de que isso frequenta a mente de muitas pessoas, mas aqui sempre foi assim, nós vamos conseguir mudar, né? Não dá para fazer as duas coisas, ou eu faço o projeto, ou eu faço o meu trabalho, né? Então, é estar preso àquela rotina do dia a dia, não perceber a oportunidade de dar um passo adiante, né? E a culpa é do outro setor, é do fulano, etc, etc. Então, é, é, esses são situações que nos atrasam, que nos prendem ao marasmo, né? E a gente precisa romper com isso com muita tranquilidade, com muito trabalho e com planejamento. Tá? Em como sair dessa zona de conforto, então, né? Eu falei que a gente se sente seguro e se sente controlado. O caminho aqui em direção ao crescimento sustentável, ele passa por algumas fases, pessoal. A zona do medo, essa é a principal, onde a gente ouve lá, e se não der certo, né? Então, a gente tem que lutar como equipe que está aí na ponta, liderando os processos de mudança. A gente não pode se afetar negativamente pelas opiniões que são pessimistas, né? Buscar evitar também ficar encontrando desculpa, né? E sabendo que isso traduz a falta de autoconfiança. Isso nos tira a força, nos tira o entusiasmo. Então, essa zona do medo, ela vai acontecer sempre. Estarmos cientes de que essa zona faz parte do processo de transição, tá? É poder ter mais força para atravessá-la de uma maneira menos dolorosa, tá? A zona da frente é onde a gente já teve aí a iniciativa, a coragem suficiente para sair dessa situação duvidosa e a gente começa a aprender, a gente vai estar estendendo então nossa zona de conforto. Não é mais medo, nossa zona de conforto já está aqui nessa faixa amarela, a gente está adquirindo novas habilidades, a gente está aprendendo coisas novas, lidando com desafios e problemas de uma maneira inovadora. E aí a última etapa, onde a gente tem a perenidade das mudanças, é onde a gente conquista objetivos, sobe a régua aí das nossas metas, buscando novas metas, né? E realizando sonhos e encontrando propósito. É isso que a gente busca. É uma caminhada longa, contínua, em busca do crescimento, porque aqui é o infinito, a gente sempre pode ir além. Esse é o princípio Kaizen. Mas que a gente tem que ter união, muita disposição e muita resiliência para ultrapassar todo esse processo, porque realmente ele é cansativo e muitas vezes ele nos desestimula no dia a dia. E quais são os desafios? A gente precisa, pessoal, de ações coordenadas. É muito
precário imaginar que só a equipe assistencial da ponta vai ter força para fazer uma transformação. Todos vocês aqui são hospitais que demonstraram maturidade, que demonstraram capacidade técnica, envolvimento e que alcançaram ótimos resultados no projeto Lean nas emergências, que é o nosso fase 1. Por isso vocês foram selecionados, né? Essa seleção ela foi realizada pelo Hospital Sírio-Libanês, ao contrário do fase 1, onde os hospitais são selecionados pelo Ministério, CONAS e CONASENS, vocês são hospitais que entregaram, né? São hospitais que o Hospital Sírio-Libanês tem alta estima. Então, vocês já têm essa capacidade de realização, mas agora a gente quer dar um passo de transformação não só da lotação do pronto-socorro, mas de transformação mesmo de cultura hospitalar. Então, a gente precisa de um engajamento muito amplo, além de vocês que estão aí no dia a dia executando o projeto conosco. Então, a gente precisa de uma diretoria forte, pessoal, presente, que realmente assuma a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. E aqui eu vou chamar muita atenção, a gente precisa incluir os médicos, as equipes médicas. O médico, por perfil, ele é um pouco mais distante dos processos do hospital, da instituição. E a gente precisa que ele participe ativamente. A gente sente aí no dia a dia como a presença do médico ajuda na parte de previsão, previsibilidade alta, no planejamento do centro cirúrgico, etc., né? Então a gente precisa engajá-los e para isso a gente tem toda aí uma, uma sequência de ações que a gente quer dividir com vocês para poder facilitar esse engajamento. E além de, né, para completar esse cenário, a gente tem que ter uma visão sistêmica pensando na sustentabilidade da instituição. Uma coisa que normalmente funciona bem é tentar passar para o médico que a gente não quer alterar um processo, não quer ganhar eficiência, porque a gente simplesmente quer atrapalhar o trabalho. Muito pelo contrário, a gente quer o fortalecimento da instituição, porque é ali que todos trabalhamos. A comunidade depende da instituição e todos os profissionais também do seu emprego. Então, essa visão sistêmica de responsabilidade é importante que a gente esteja passando para cada pessoa que desempenha um papel dentro do hospital. E aí, pessoal, é muito comum a gente ter esse cenário aqui, ó, do ótimo local. Poderia escrever, colocar várias casinhas aqui, ó, infinitos hospitais. São múltiplos hospitais coabitando o mesmo espaço físico. Quer dizer, o pronto-socorro vive a sua vida, o centro cirúrgico tem toda a sua rotina, ele vive uma realidade do hospital sobre o foco do centro cirúrgico, a UTI, as unidades. Isso não é sustentável. Isso não é uma visão integrada. A gente precisa entender que o hospital ele é um só, que todas as nossas ações e as nossas responsabilidades impactam em toda a comunidade, em todos os setores. Quando a gente tiver a maturidade, pensar grande, genuinamente na instituição, a gente vai ter força e coesão para transformar qualquer realidade, da mais difícil que a gente possa imaginar. Então, esse é o grande desafio, fazer com que todos se sintam pertencentes a um hospital que é nosso. O hospital ele não é do gestor, o hospital ele é de cada um que está ali no dia a dia dando a sua contribuição. Tá? Falando um pouco agora dos setores que a gente busca essa integração. Pessoal, sonho de qualquer gestor é que o hospital tenha um plano terapêutico. Vocês imaginem cada paciente internar com planejamento do que vai ser feito com ele, da previsibilidade alta, do tempo que ele deve ocupar, de recurso. Isso é a excelência, esse é o sonho, é o padrão ouro da assistência em saúde, né? Não é fácil construir, mas quando a gente pensa já em montar uma sequência de previsão, de trabalhar com processos programados e controlados, a gente caminha para trabalhar com um plano terapêutico num outro momento, né? E o primeiro passo é pensar na previsibilidade alta, buscando assertividade. Não é correto, não é, vamos dizer, razoável que a gente deixe um paciente internado e ninguém tem a noção de qual é o período médio que ele deve ocupar aquele leito, né? Eu cito um exemplo de comparativo, como se fôssemos levar um carro, um veículo nosso próprio para revisão numa concessionária, numa oficina, onde você deixa o veículo, não tem ideia do custo,
não tem ideia de quando ele vai ficar pronto, e se você questionar, o profissional vai lhe dizer: o senhor é mecânico, o senhor entende de carro? Então, isso é comigo. Muitas vezes a gente faz isso no hospital. A gente deixa o paciente não participar desse seu processo de atendimento, ele é o maior interessado, como se nós fôssemos os profissionais da saúde, os detentores do conhecimento, e não compartilhasse isso com a parte que é mais interessada. Então, uma mudança de cultura, né? A alta mais cedo possível. A gente fala 10 horas, mas quisera que os hospitais dessem alta ainda mais cedo. Mais às 10 horas é uma meta, pessoal, mas não deve também nos desestimular, né? É a alta o mais cedo possível. De repente, pela rotina, em alguns pontos, não é possível que a alta seja às 10, mas a gente busca às 11, a gente busca no período da manhã, né? Alta à noite, no final de semana, cuidado com essa cilada, não é porque a nossa meta é alta matutina que a gente não possa dar alta à noite, muito pelo contrário, muito melhor dar alta à noite do que no outro dia, né? E nos finais de semana, como dar alta no fim de semana? Programação, a visita da sexta-feira, ela deve ser uma visita mais robusta, ela deve ser uma visita mais completa. Muitas vezes, né, no hospital, nos finais de semana, os preceptores não estão presentes, estão equipe de plantonistas, equipe de residentes, e eles naturalmente têm menos autonomia para dar alta para os pacientes internados. Por que a gente não pode fazer um planejamento de, na quinta-feira, na sexta-feira, aqueles pacientes que vão entrar pelo fim de semana, quais são potencialmente pacientes que podem ir de alta no sábado, no fim de semana? Então, fica aí essa provocação da gente construir um cenário dessa maneira. O dia que mais tem alta hospitalar nas unidades dos hospitais é na sexta-feira. E aí a gente se pergunta, por que não transformar todo dia numa sexta-feira? Porque o fim de semana está chegando, a gente acelera as altas para que o paciente vá passar o fim de semana na sua casa, para que o médico não tenha que vir evoluir para escrever o paciente no fim de semana. E se a gente pensar que todo dia é sexta-feira, né? Vamos querer mais, vamos ter essa gana, essa vontade de fazer melhor, né? Incluir o paciente, o familiar no processo de alta, é tudo que a gente quer, ele tem que fazer parte, ele é uma parte importante, ativa, né? Fundamental aí. Ali tem informações muito importantes que muitas vezes a gente negligencia, deixa de coletar, perguntar para o paciente como ele pensa no cuidado dele, mas claro, a gente tem que compartilhar a necessidade que a gente vislumbra para ele, né? Isso nos amarra, isso atrasa a alta muitas vezes, né? O NIR deve ser empoderado como gestor de fluxo, ele tem que ter autonomia. NIR fraco é um hospital enfraquecido do ponto de vista de gestão, eficiência operacional é medida pela alta, e a gente não consegue visualizar essa eficiência com o NIR passivo, com o NIR cedendo à pressão de corpo clínico, de equipe médica, e ele só vai ser empoderado, como eu falei, se a alta gestão também o apoiar. E antes do conflito, pessoal, é aproximar as pessoas, trazer o médico para a discussão, explicar para ele que o que a gente está buscando não é alteração de um setor, a gente está buscando a melhoria para todos. E isso é para a instituição, é para as pessoas, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente acredita que não participa, ela realmente não foi adequadamente convidada. Lembrando que a gente convida uma vez, duas, três, quantas forem necessárias, porque nós somos perseverantes e temos propósito, né? E a importância, então, no médico, como eu falei, no gerenciamento de alta, que a alta saia da mente dele e seja dividida com toda a equipe. E, tão importante quanto tudo isso, fazer a gestão visual para que todos se sintam participantes e possam se programar para o período de internação do paciente e para o momento da alta. Então, eu trago aqui, ó, um quadro de gestão de alta de um hospital, que é um hospital oncológico, que participou do nosso fase 1 de Belém. Olha que bacana, né? Eles têm o quadro Kanban dos pacientes internados na enfermaria. Como eu falei, como o hospital oncológico é um hospital de pacientes muito complexos, é um hospital cirúrgico. Então, faltando aí 1 ou 2 dias, eu recordo que são 2 dias antes da alta, os pacientes que têm essa previsão de saída do hospital, eles são retirados, então, do quadro Kanban da enfermaria e são transportados para esse quadro aqui de gestão de alta, onde cada linha é um paciente. Então, aqui o paciente
16.1, tá? Ele deve passar por toda a orientação de cada uma das equipes multidisciplinares, né? De maneira que cada equipe que fizer o seu devido trabalho, o seu checklist vira o cartão como um cartão verde. Então, imaginando aqui que tem 2, 3, 4 pacientes com alta prevista para 2 dias, a gente consegue, à distância, visualizar que a nutrição já fez o seu papel, falta fisioterapia, e a cada setor colocou cada uma de suas ações para guiar o seu checklist. Isso fica à vontade de cada área multidisciplinar, porém isso é muito poderoso. A enfermagem tem como falar, olha, TO, só falta você para orientar, para liberar o paciente que está de alta programada para amanhã, por exemplo. Então, fica aí a dica, com uma boa prática de fazer um quadro de gestão de alta, aqui, de acordo com a realidade. Eu não tenho odontologia, não tem problema, você vai colocar as áreas de interesse, e a nossa sugestão é que esse quadro ele seja montado, primeiramente, numa unidade onde você tem os pacientes mais complexos, né? Eles vão se beneficiar muito mais dessa gestão, que não é só dos pacientes, é a gestão também das equipes. Vamos falar um pouco de UTI. A UTI, ele é um gargalo comum, que a UTI, ela fica posicionada entre as unidades, entre o pronto-socorro e entre o centro cirúrgico. Ele troca pacientes, o fluxo com todos os outros setores, e normalmente os leitos não são suficientes na maior parte das instituições. Então, a gente tem que ter um olhar para a UTI muito carinhoso, que a UTI deve ser tratada com uma alta prioridade. Então, transferência de paciente para a UTI ou da UTI, ele deve ter prioridade máxima, tá? Assim como a troca do leito, setup de leito. Não é razoável que a gente fique horas ou até períodos inteiros com o leito vazio de UTI, que é um leito de recurso valioso, né, de custo elevado e onde você tem uma demanda sempre muito alta, uma demanda reprimida para a utilização desse leito. Então, olhar para a UTI com essa atenção, né? E aqui eu trago uma situação que a gente presencia em vários hospitais, pessoal, que é em relação à disponibilidade de leitos dos pacientes cirúrgicos. Então, o que acontece? A gente programa uma cirurgia para o dia seguinte de um paciente internado ou do paciente eletivo e a gente efetivamente não tem certeza se vai ter vaga de UTI para que aquela cirurgia aconteça. O que ocorre, infelizmente, muitas vezes é perceber que na manhã da cirurgia, às vezes lá, depois das 7, das 8 da manhã, a gente não consegue realizar a cirurgia, cancelar toda uma proposta, o planejamento da agenda, então todo mundo perde muito nesse processo de suspensão. Então, como planejar os leitos para os pacientes cirúrgicos? Aqui vai algumas sugestões. Fazer um round durante a rotina com o médico intensivista. É a mesma situação da alta no fim de semana, onde o plantonista não se sente seguro ou não tem a devida autonomia para isso. Então, por que não, durante a passagem de plantão das 19 horas, ou enquanto estiver presente o diarista, o hospitalista, que é o intensivista, por que não deixar alinhado com a equipe de plantão, com o médico e com toda a equipe assistencial, quais são os critérios? Olha, esse paciente, ele tem alta prevista, porque esse leito deve ser ocupado pelo centro cirúrgico. Esses são os critérios. Se ele passar bem essa noite, a gente pode confirmar essa alta o mais precoce possível e esse paciente vai dar lugar, então, para um pós-operatório. A grande questão, o que acontece? Na passagem de plantão, a gente foca muito nos pacientes graves e aqueles que não estão saindo, eles são naturalmente menos preocupantes para nós. E deveria ser o contrário, a gente deveria cuidar tanto quanto do paciente grave e o paciente que tem a possibilidade de sair, né? De maneira que, se o paciente passar bem durante a noite, o exame que chega aí logo às 6 da manhã estiver normal da rotina, é confirmada essa vaga, né, para o centro cirúrgico. Mas isso deve ser feito antes das 7. Por quê? Para poder chamar o paciente para a primeira cirurgia do dia. Passar a primeira visita às 7h30 da manhã, para às 8 horas informar que vai ter a vaga, eu já perdi tempo.
até eu chamar o paciente, normalmente são cirurgias complexas, porque vai demandar pós-operatório UTI, até eu fazer essa preparação dessa cirurgia cardíaca, de uma craniotomia, eu já perdi um tempo valioso do centro cirúrgico, já estressei a equipe cirúrgica, já estressei os anestesistas, então, planejar isso com a devida antecedência. E a qualquer momento, se durante a noite o paciente que tinha uma alta prevista tiver alguma intercorrência, piorar o padrão respiratório, for reentubado, etc., obviamente já comunicar ao centro cirúrgico para que dê tempo, para que haja tempo hábil para encaixar uma outra cirurgia logo no primeiro horário, onde estava prevista essa cirurgia com vaga do UTI, que não vai acontecer mais, né? Então, não é simples tudo isso, a gente falando assim até parece que se vai se resolver numa canetada, mas é possível de criar esse cenário, de criar esse ambiente colaborativo, né? E onde a gente também chama a equipe médica, uma UTI de bom padrão, o intensivista, ele tem a prerrogativa de dar a prioridade de vaga para os pacientes de acordo com os critérios. Ele tem autonomia também para dar alta para os pacientes, mas ele tem que entender a responsabilidade com a instituição, né? Ele não pode se furtar a ser o mais eficiente possível nesse giro de leitos, porque a instituição e as pessoas dependem também desse comprometimento. Vamos falar do centro cirúrgico. Depois, todas as dúvidas que vocês quiserem comentar novamente, deixem no chat lá, que o Wendel vai direcionar para a gente estar aí dividindo com vocês, tá? Então, o centro cirúrgico é um setor estratégico, também depende do giro de leitos, e a gente não tem, pessoal, em muitos lugares, uma definição clara do fluxo do que é letivo, das urgências dos internados e das emergências e urgências que realmente chegam à porta. Então, você tem um cenário onde muitas equipes de cirurgiões urgencializam os pacientes para poder passar na frente. Isso é um trabalho árduo de tentar identificar tudo isso, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento, tentar alinhar todos os fluxos para atrasar, reduzir os atrasos, e aí aqueles períodos onde a gente fica com a sala de cirurgia sem um procedimento sendo realizado, os gaps, né? E, pessoal, por que planejar tanto os pacientes internados? Porque a gente deve ter um cuidado especial com a elaboração da agenda, né? Porque a gente tem que evitar os encaixes. Toda vez que a gente programa uma cirurgia de paciente internado e troca por outra, obviamente que vai ter alteração de material, de OPME, você vai estressar todos os setores de recursos que vão ser usados, torre de vídeo, intensificador de imagem, etc, etc, etc. Isso sempre se traduz, invariavelmente se traduz em atraso e em estresse. É o apagação de fogo que a gente falou lá no início. Então, vamos planejar para que a gente tenha um fluxo contínuo, um fluxo funcionante, para que todos trabalhem nas melhores condições. Além do que, eu chamo muita atenção de todos aqui. Não é razoável, não é humano que nós deixemos aí meia enfermaria, 10 pacientes de ortopedia em jejum, para no outro dia descobrirmos qual paciente vai ser operado, né? Eu vou trazer aqui para vocês, ó, só o exemplo de alguns estudos, fica aí quem tiver interesse de ler, tem inúmeros estudos na literatura, que são duas revisões, que mostram que justamente a política de fazer abreviação de jejum, que é oferecer água com carboidrato, né, maltodextrina, etc., antes da cirurgia, ela tem um grande benefício para o paciente. Então, para explicar de maneira sucinta, o estresse, o jejum prolongado, ele gera um estresse catabólico no paciente. A variabilidade da glicemia faz com que a resposta à cirurgia, ao trauma cirúrgico, ela seja muito mais intensa do ponto de vista de catabolismo. Então, o nosso corpo vai lidar de uma maneira muito mais agressiva com a cirurgia se eu fiquei um período de jejum prolongado. Além disso, tem o desconforto do paciente, tem a imunossupressão, a imunomodulação que ocorre por esse estresse de privação de líquido e de alimentos. Isso resulta, pessoal, em maior mortalidade, em maior tempo de internação. Os estudos mostram que o paciente que fica em jejum prolongado ou várias vezes em jejum por dias repetidos, ele fica mais tempo internado no pós-operatório. Ele
tem uma recuperação pior, ele morre mais. Não é uma coisa simples. Não é simplesmente deixar a pessoa sem comer. A gente tem que ver o que tem por trás disso. É muito sério e é muito impactante. Então, toda a comunidade aí científica caminha no sentido para abreviar o jejum, para dar líquido e carboidrato 2 horas antes, para o paciente que for elegível, e nós, na contramão, deixando um número enorme de pacientes em jejum a partir da meia-noite, para depois, no início da tarde ou no fim da tarde, dizer que ele não vai ser operado mais. Então, é muito sério esse enfrentamento. A gente tem que assumir a responsabilidade de tentar mudar esse cenário, se isso ocorre na nossa instituição, tá? E ainda no centro cirúrgico, para que a gente tenha todo um funcionamento adequado, o momento de agendamento ele é o momento mais importante. É onde a gente tem que coletar as informações do que vai ser usado, do que vai ser feito, qual é a programação, qual é a previsão do tempo daquela cirurgia, né? Então, nós precisamos cobrar isso do momento do agendamento, normalmente do médico, que ele tem esse comprometimento, né? O huddle e os bate-mapas devem ser efetivos, não é só a gente cumprir a tabela de um checklist, é importante que a gente tenha capacidade, depois do huddle e bate-mapa, de resolver os problemas, para que ele faça sentido, para que ele tenha um propósito, né? E o médico, ele deve ser chamado a participar porque ele é responsável pela sua rotina. A eficiência depende dele, não adianta ele só apontar problema, é contribuir. E a gestão visual também é extremamente importante no centro cirúrgico, como é nas enfermarias. Aqui tem um exemplo de Kamishibai, né, onde é o previsto e realizado por sala cirúrgica, vocês já conhecem, né? A partir dessa gestão, pessoal, coletar os dados e usar os dados para o planejamento. Por óbvio, avaliar quais a quantidade de cirurgia suspensa e quais são os motivos e criar plano de ação para essas causas, ver quais são os atrasos, por que a gente está encaixando, qual é a especialidade, quem encaixa, por que a que se deve, o que é comum. Um preceptor passa a visita e fala, ó, essa cirurgia vai ocorrer, nós vamos operar amanhã, nós vamos fazer, estou dando um exemplo na perseguição com ortopedia, vamos fazer uma placa nessa fratura. No outro dia, o outro ortopedista que vai operar não é o que deu a conduta, ele quer fazer uma haste. Então, alinhar com as equipes que eles precisam padronizar as condutas ao máximo. O profissional tem sua autonomia, mas o hospital é dependente também do planejamento. Então, quanto menos houver variabilidade de condutas dentro da especialidade, mais o hospital vai conseguir ser eficiente. E aí, coletar dados sobre o volume de cirurgia por médico, especialidade, sobre os materiais que são utilizados para poder dimensionar as caixas, os estoques, né? E também o tempo médio de cirurgião o tempo médio de duração das cirurgias a partir do Kamishibai. Então aí eu agradeço ao Hospital do Estado de São Paulo que nos ofereceu aqui suas informações. Então você vê por especialidade, o tempo que foi utilizado de sala, por sala, qual foi a ocupação. Então, vamos fazer um Big Data, vamos agrupar todos os dados e planejar com o máximo de eficiência a nossa rotina. Aqui, ó, o tempo de duração, porte de cada cirurgia e o tempo médio de duração, tá? E o que usou, o que foi pedido de MATMED e OPME, para que a gente faça os kits sem ter exagero e sem falta de material, para que a enfermagem não tenha que ficar transitando toda hora na central ou na farmácia indo buscar material, buscar isso, buscar aquilo e se ausentando da sala de cirurgia. Isso perde muito tempo, não é produtivo. Então, aumentar a assertividade do que a gente deixa pronto com antecedência são os processos externos que a gente não precisa fazer durante a cirurgia, mas que a gente programa na véspera, durante o período noturno, etc, etc. Então, usar as informações a nosso favor, né? Fica aí a sugestão também. E, já finalizando, né, pessoal, quais são algumas estratégias para a gente fazer tudo isso acontecer? Valorizar o período intervisita. Quer dizer, o projeto ele não ocorre só a cada 15 dias quando os consultores chegam, né? Ele ocorre diariamente. Compartilhar as tarefas, então dividir os trabalhos, evitar a centralização, porque vai sobrecarregar algumas pessoas. Ter o máximo de disciplina com os prazos, na hora de colocar a planilha lá de plano de ação, ser o máximo disciplinado em cumprir aquilo, né? Planejar uma rotina de longo prazo, né? E promover a agenda com reuniões regulares. Ter um planejamento assim estruturado
de como é a gestão dos processos, não só durante o projeto, mas, como eu falei, de longo prazo, que isso seja uma coisa mantida, perene. Aqui vem sempre uma sugestão, né? Para o público da ponta, as reuniões diárias são nossos huddles, os rounds, etc., onde o que a gente avalia o dia, o plantão, aquele momento, com o perfil de ver e agir, focando nos indicadores ali que são diários, né? As reuniões semanais, elas já incluem aqui, então, a média gestão, além da equipe da ponta, os gerentes, os gestores, né, supervisores, tá? Onde a gente já está encarando uma visão da semana, dos problemas crônicos que são levantados e que a gente precisa tomar as devidas ações. E mensalmente, aqui pode ser semanal ou quinzenal, fica ao gosto de cada hospital. Mas é importante que tenha esse planejamento. E a gente sugere aí mensalmente a alta gestão esteja incluída, tá? Aí com participando então desse planejamento de longo prazo, resolvendo os complexos e pensando na estratégia do hospital, assim como os indicadores de performance e na sustentabilidade da instituição. Então, fica a dica aqui de como ter um planejamento de longo prazo para quando a gente sair da fase presencial, o hospital tenha essa rotina estabelecida e ele não perca todos os ganhos que ele foi capaz de alcançar. Gerenciar stakeholders, vou mostrar aí uma ideia simples. Fazer um plano robusto de inclusão dos médicos. Estratégia de reuniões. Você chama o médico para a reunião, ele não vem? Vamos até ele. Vamos no centro cirúrgico encontrar quem está lá. Vamos na enfermaria encontrar o médico. Vamos passar na passagem de plantão da UTI. Se a montanha não vem, a Maomé. Se a Maomé não vai à montanha, a montanha vem. Nós precisamos ter esse atrevimento de fazer as coisas e depender menos da ação das pessoas que ainda não estão engajadas, né? Ampliar essas lideranças, ouvir novas ideias, né? E ter uma visão sistêmica sempre com paciência e com muita resiliência. Então aqui, ó, só para mostrar brevemente, quando você pensa em cada pessoa, ela pode ser caracterizada de acordo com o seu interesse, onde ele tem muito interesse pelo projeto, pelas mudanças, o pouco interesse, e aqui no eixo Y, o seu poder, que está relacionado à sua capacidade de influência e está relacionado também à sua posição hierárquica. Então, você pode caracterizar uma pessoa que tem pouco interesse no projeto e pouco poder como um opositor. Porém, o que tem muito interesse, apesar de pouco poder, é um apoiador, né? O bloqueador é aquele que ainda não está engajado, mas ele tem poder suficiente para atrapalhar muito o fato, o acontecimento das coisas, as melhorias. E o entusiasta é aquele que é poderoso e apoia. E como lidar com esse pessoal? Eu já vou dizer de antemão, a gente perde muito tempo com esse aqui, ó. Nós ficamos correndo, insistindo, brigando, nos desgastando com o opositor, onde a gente apenas deve monitorar para que ele não faça nada de mais grave. Essa pessoa não é o foco do nosso projeto. A gente tem que gerenciar de perto o entusiasta, manter o potencial bloqueador satisfeito, para que ele seja efetivamente um apoiador e não uma pessoa que vai atrapalhar o projeto, que tem poder para isso, né? E manter informado o apoiador para que ele também não se disperse. Então, fica aqui também uma sugestão de gerenciar as lideranças, tá? De uma maneira mais simples e, principalmente no dia a dia, parar de se desgastar com aquelas pessoas que realmente não vão contribuir. Aí não são importantes também do ponto de vista para atrapalhar o projeto. Aqui tem a curva da mudança, onde a gente tem um status. O projeto, a gente passa por essa fase, esse perfil de curva em J, diz muito sobre o perfil humano, né? Onde a gente passa a insegurança, aqui está o medo, aqui está, não vai dar certo. Algumas coisas pioram para depois a gente alcançar a melhoria. Saber que a gente passa por isso é importante para que a gente não desanime. Compartilhem isso com todos, né? E por último, pessoal, dividir as entregas, a equipe, o setor, a equipe que conseguiu a entrega, que ela comemore, aquela entrega não é só do gestor do projeto, não é só do administrador do hospital, é de todos, né? Divulgar os resultados, muitas vezes o hospital está avançando muito de maneira bacana e ninguém está sabendo. Fazer evento, divulgar o projeto, divulgar as melhorias, contagiar esse, né? Toda a comunidade hospitalar e também a comunidade, os pacientes, né? E celebrar as conquistas, a gente perde muitas oportunidades de celebrar. Isso tem um poder grandioso, isso é muito poderoso para que a gente tenha força para avançar, né? Então, comemorem a cada conquista,
colocando as próximas metas, dividam esse momento de alegria, de satisfação com todas as equipes, que o projeto ele vai avançar com mais gente contribuindo de uma maneira muito mais rápida e muito mais robusta. Por último, a gente fecha aqui com Einstein, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Era isso, pessoal, que eu tinha para dividir com vocês. Eu deixo meu agradecimento a todos e a minha admiração por cada um de estar presente aqui, compartilhando, prestigiando esse nosso momento. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado. A gente te agradece aí pelas palavras, pela aula que você nos deu, né? Conseguir sintetizar em poucos minutos todo esse conteúdo, né? É realmente um desafio muito grande. Mas você conseguiu concluir aí com maestria. Muito obrigado. Então a gente fechou aqui, né, os 3 tópicos que nós iríamos trazer, que seria a parte de mostrar para vocês os resultados obtidos pelo projeto, a questão dos hospitais participantes desse ciclo e também, né, as melhores práticas que a gente tem para implantar um projeto de melhoria. Agora, a gente, para dar continuidade e se encaminhando para o final, né, desse fórum, eu gostaria de convidar a doutora Alexandra Daniel, que é médica consultora do projeto Lean nas Emergências, e ela vai ajudar a moderar, né, as perguntas e dúvidas que foram encaminhadas pelo chat. Além da Alexandra, a gente vai ter a presença também do consultor, o especialista em processos, né, o Jean Chine, que vai auxiliar a Alexandra aí na condução e na moderação dessas perguntas e respostas. Pessoal, a palavra está com vocês. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês, participantes do ciclo 4 do fase 2. Excelente aí colocações da Maria e do Parron. Agradeço por estar aqui com vocês nesse fórum. Vou passar para a primeira pergunta. Já queria agradecer a Suelen, excelente pergunta e comentário. Ela já começa muito bem, dizendo que o projeto é bem empolgante. Gostaria de dicas para estimular a adesão dessas práticas, pois tudo que é novo causa desconforto. Então, eu queria começar, na verdade, essa pergunta o Parron acho que respondeu, né? Ela veio até antes do Parron, acho que ele já deu aí algumas dicas importantes. Mas uma questão que eu acho super relevante é a questão da celebração das conquistas, né? E falando em fase 2, já começou com alguma celebração muito grande, que são os resultados do fase 1, né? Então, a equipe já tem algum domínio das ferramentas, já conhecem os resultados, já vivenciaram, né, o primeiro momento. Porque o novo, como a Suelen disse, causa desconforto. Toda mudança gera desconforto e o novo, a gente está falando de algo que a gente desconhece, né, que nos causa insegurança. E só para complementar o que o Parron, então, falou, eu acho que é de extrema importância, a gente fala muito nos hospitais, a importância de toda operação participar da mudança. Antes de mudar, reconhecer as oportunidades. Então, a gente traz algumas ferramentas onde a operação, quem está inserido no processo, consegue construir essas oportunidades e entender que precisa mudar. Acredito que todos entendendo da importância da mudança, que existe essa necessidade, se torna mais fácil, né, para embarcar aí as ferramentas, implementar e acreditar que vai trazer grandes resultados. Eu não sei se alguém mais aqui da mesa gostaria de complementar, acho que, como eu disse, o Parron respondeu muito bem, mas trazer, Suelen, a operação para a mudança, eu acho que é fundamental. A gente tem ainda um modo tradicional que é um pouco hierárquico, né? Que estrategicamente se define que tem que mudar e a gente pede, né, e sugere que as equipes têm que mudar. Quando elas fazem parte dessa construção, elas estão mais empoderadas, né, para poder usar essas ferramentas, usar as boas práticas e seguir aí buscando os resultados e podendo celebrar. Vou passar para a segunda pergunta, se ninguém tem nada a complementar. A segunda pergunta é como posso usar o fator de utilização para ajudar na minha gestão? Jean, pode nos ajudar nessa pergunta? Claro. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria dizer que o fator de utilização, ele é um indicador que ele é pouco usado,
Então, algumas pessoas até confundem o fator de utilização com a taxa de ocupação. E, na verdade, a taxa de ocupação eu tenho leito ocupado, né? Se eu tenho 100% dos meus leitos ocupados, então está tudo ocupado, não tenho mais capacidade nenhuma ali. E o fator de utilização, ele mede justamente como está a pressão por esse leito. Então, é possível ter um fator de utilização muito maior que 100%, ou seja, a minha demanda está muito maior para a minha capacidade que eu tenho. E como o fator de utilização, como o nosso projeto visa adequar demanda e capacidade, nós temos que trabalhar o fator de utilização. E a gente mede ele durante o diagnóstico inicial e depois mede de novo no diagnóstico final. Mas eu trago vocês aqui uma reflexão e uma necessidade de medir o fator de utilização por visita ou por clínica. Então, eu até sugeri para o hospital que eu estou trabalhando lá, no IMIP, eles trazerem por clínica como está o fator de utilização para a gente enxergar como está o tempo médio de permanência de cada clínica, como que está a demanda por leito disso. Então, se eu enxergo que eu estou tendo muita demanda na pediatria, por exemplo, e o meu tempo médio de permanência dessa pediatria já está no limite, né, no limite que eu julgo ali que é o suficiente, talvez eu tenha que trabalhar mais o pool de leitos, talvez eu tenha que direcionar mais leitos para essa clínica. E serve até como subsídio para conversar com os médicos, porque muitas das vezes os médicos vêm pedindo mais leito, né? Eu preciso... Desculpa que fiquei mudo. A minha clínica, eu não estou conseguindo atender a demanda com a quantidade de leitos. Mas você sabe se o seu tempo médio de permanência está adequado? Então, medir o fator de utilização é entender se o meu tempo médio de permanência está adequado e depois sim analisar se a minha quantidade de leitos está adequada e pensar em ampliar o meu pool de leitos para conseguir absorver essa demanda, que é sempre muito grande, a gente sabe disso em todos os lugares que a gente passa. Muito obrigada, Jean. Vamos aqui para a terceira pergunta. Como o mapeamento de processos e informações no centro cirúrgico pode melhorar a eficiência e aumentar a capacidade de produção? Acho que o Jean já pode até aproveitar o gancho e nos ajudar nessa. Bom, a Maria apresentou, né, os princípios do Lean, e um dos princípios do Lean é mapear. Então, eu não consigo melhorar algo se eu não sei como ele funciona. E como funciona, às vezes, está na mente de cada um, né? Eu acho que aqui funciona de uma forma. Ou cada um tem só a visão do seu local de trabalho, o como funciona. E o Lean, ele traz a visão do ótimo global. Então, eu mapeio todo o meu processo e, às vezes, eu tenho interação com o setor X que, a depender do que eu faço, influencia nesse setor. Então, é imprescindível mapear, saber onde a gente está e saber aonde a gente quer chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, eu mapeio meu processo, eu sei aonde eu estou, eu projeto meu estado futuro, eu sei aonde eu quero chegar e eu gero esse gap, da onde eu estou e aonde eu quero chegar, e aí as ações elas ficam focadas em tentar atingir esse objetivo que foi traçado ali nas primeiras visitas. Então, não tem como fazer nenhuma melhoria se eu não tenho um mapeamento do meu lugar e eu não sei como estão funcionando as coisas, né? Resumidamente, né, o mapear é o coração ali, né? A gente precisa começar por ele e trabalhando os indicadores, vendo se eu estou atingindo ou não esse meu estado futuro ideal. Muito obrigada, Jean. Então, a quarta pergunta: a utilização dos Kanbans são excelentes para a gestão. No entanto, algumas equipes se sentem expostas. O que sugerem para melhorar o aproveitamento dessa ferramenta? Sugerem algum critério para a gestão nesse painel? Bom, vocês vão ter, né, ou já tiveram com os consultores aí uma aula sobre Kanban e na prática. Mas o que a gente realmente percebe quando a gente vai implementar Kanban? Que as equipes não só se sentem expostas, como medo da punição, né? Então, de novo, um primeiro, acho que momento é explicar para a equipe o quanto essa ferramenta vai facilitar e garantir a qualidade assistencial que a gente gostaria. Então, a gente sabe que nós temos uma dificuldade de todos os dias fazer o que tem que ser feito. Então, a gente precisa fazer o que tem que ser feito para pensar em melhoria e em busca da excelência operacional e eficiência. Então, eu acho que essas equipes, quando elas se dão conta do quanto vai auxiliar, e não ser, como até foi comentado, né, que muitas vezes, eu vou ter que fazer assistência e preencher quadro. Não, é diferente. A gente precisa entender que o quadro vai garantir que a minha assistência seja qualificada e eu consiga fazer e não deixe nada a ser feito no meu dia. Então, acho que essa conscientização
das nossas equipes, que são ferramentas para facilitar e para garantir a qualidade assistencial, é de suma importância, porque aí já não é mais uma exposição, é realmente para eu garantir que eu vou fazer o que eu preciso fazer de melhor para o meu paciente. Então, acho que essa conscientização e quebrar essa nossa cultura ainda muito punitiva e de exposição, ela é fundamental para, de novo, né, a nossa operação utilizar da melhor forma e com o seu aliado, os Kanbans. Alguém gostaria de complementar? Fica à vontade. Eu gostaria sim, Ale. Eu sempre trago nas visitas, né, que é muito diferente a cultura oriental da cultura ocidental. E o Lean, ele vem lá do Japão, né, o sistema Toyota de produção, que originou o Lean, na verdade, né? E lá no Oriente, eles têm essa cultura de expor o problema para resolver. Porque se eu não mostro que eu tenho um problema, fica muito difícil. E às vezes está concentrado em uma pessoa específica. E essa pessoa, ela vai resolvendo tudo ali e esse problema não é exposto, e aí sobrecarrega essa pessoa. Daqui a pouco a gente tinha um ótimo profissional que cansou de resolver problemas que poderiam ser compartilhados e que ela ficou tudo sobre essa pessoa, né? Então, não é ruim ter problema, o ruim é não conseguir resolver o problema. Então, problema a gente vai ter, mas o que o Lean traz, o que as ferramentas mostram é que a gente sabe como estruturar e resolver esse problema, né? Quando surgir, a gente resolve. E se ele não está exposto, é muito difícil de identificar e aí mais difícil ainda de resolver, né? Muito obrigada, Jean. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual a sugestão para que haja padrão entre condutas nas equipes médicas? Acho que essa seria a pergunta de 1 milhão, né? Porque a gente tem muitas questões envolvidas quando a gente fala de padronização de conduta médica, diminuir a variabilidade, a gente já entende, né, que a gente precisa buscar um padrão para buscar qualidade, e acredito que o próprio projeto, ele traz ferramentas muito importantes, principalmente quando a gente tem equipes não horizontais, a gente sabe que essa quebra da própria transição de cuidado entre médicos causa, né, um aumento da variabilidade e a quebra do padrão. Então, a gente tem algumas ferramentas como os rounds multidisciplinares, o safety huddle, né? Nós temos várias ferramentas que ajudam a gente melhorar essa conduta, melhorar o padrão, né? Diminuindo, então, a variabilidade. Esse seria um assunto longo também, né? Tem muitas questões, como os protocolos médicos, né? As discussões entre as equipes. Então, acho que não tem uma única resposta, seria um assunto longo a ser discutido. E, por último, qual a importância de celebração dos resultados conquistados? Isso é fundamental, né? Nós precisamos valorizar as pequenas conquistas, né? E muitas vezes o próprio Fase 1 começa pelo 5S, né? Que é uma ferramenta de fácil aplicabilidade, mas que tem uma grande importância, mas que a gente precisa já desde cedo celebrar. As equipes precisam passar por isso, né? E por isso que eu digo que o Fase 2, ele tem essa grande vantagem de já ter vivenciado o Fase 1. Então, ele já tem muitos motivos para celebrar e já entender que tem resultados e que o esforço vale a pena. Então, a gente sempre recomenda que celebre. Eu acho que é isso. Lu, tem mais só alguma complementando, pergunta? Por favor. só complementando, Alexandra, sobre a questão da variabilidade intra-equipes, né? Uma situação que a gente deve tentar passar para uma equipe, por exemplo, eu citei o exemplo da ortopedia, onde isso acontece com bastante frequência. É dizer que o preceptor que passa a visita e indica um tratamento cirúrgico com aquele OPME, com aquele processo, aquele tipo de cirurgia, não é razoável que no outro dia o outro colega mude todo o planejamento. Então, para que nesse momento da indicação cirúrgica ele alinhe com o colega que vai operar no outro dia. Não é o hospital que deveria estar confirmando, foi indicado, como eu falei, uma placa, mas o doutor vai fazer uma acha. Imagina se a gente tiver que resolver todas essas situações, né? Fica realmente inviável. Então, solicitar para que eles alinhem, falam, na dúvida, o senhor poderia, doutor, por gentileza, alinhar isso com quem vai fazer a cirurgia amanhã, o próprio residente pode fazer esse fluxo de informações para que a gente não tenha de sabores surpresas no outro dia. Excelente, Pavão. A gente está falando no fim de comunicação, né? E aí acho que o Bate-Mapa cumpre muito o seu papel aí para a gente conseguir, de fato, né, prevenir e garantir que no outro dia saia como o planejado.
Temos mais alguns minutos, mais alguma pergunta, Luciana? Acho que é isso, É Ale. isso? Então tá ótimo. Muito obrigada pela participação de todos. Eu volto então a palavra com o Wendel e em seguida com a nossa gerente Karina. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Jean, muito obrigado, Parron, também aí pelas respostas, né? Bom, agora para as considerações finais, eu convido a senhora Karina Pires para as considerações que serão trazidas para a gente. Karina, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigado, Wendel. Para finalizar esse nosso fórum, eu gostaria de agradecer você, Wendel, pelas falas como nosso mestre de cerimônias. Gostaria de agradecer também a Maria e o Parron pelas falas, né, trazendo os resultados, trazendo as melhores práticas. Acho que foram falas super importantes para demonstrar um pouco para essa equipe o que a gente consegue fazer como implementação para alcançar muitos resultados muito positivos. Queria agradecer também a Jaqueline, a Luciana, Jean, Alexandra, Beto e toda a equipe do IEP por apoiar na realização desse fórum e também por apoiar na resposta às perguntas que foram feitas. Acho que foram respostas bastante importantes, até para a gente poder com que cada equipe possa trazer para as suas realidades, né? Acho que quando a gente fala de teoria, é importante, claro, a gente tem uma série de ferramentas, mas é importante que cada equipe consiga trazer para as suas realidades, trazer o que se encaixa, ver quais são efetivamente as suas dificuldades, para que a gente possa implementar as ações e as iniciativas que têm mais sentido de acordo com a peculiaridade de cada local, né? Por isso que a gente tem um rol grande de ferramentas e a ideia é que a equipe do Sírio, né, a dupla de médico e consultor especialista, consiga apoiar nessas resoluções de problemas dentro de cada realidade. E é bem isso que foi falado. Para a gente poder resolver um problema, a gente precisa ter a clareza desse problema. Por isso que é importante que vocês tragam esses problemas, tragam o que está acontecendo, quais são as dificuldades, não para a gente achar culpados. A ideia nunca é essa, é exatamente para a gente poder identificar ações para que a gente possa resolver esses problemas, envolver quem que tem que ser envolvido e poder engajar todo mundo para o projeto ser implementado e as melhorias poderem acontecer. Eu queria também agradecer nesse momento ao Ministério da Saúde, que, como eu comentei no início, é um grande parceiro nosso para a realização desse projeto, né? A gente sempre fala na figura da Cristiane Cristalda, que é a nossa técnica, né, que dá todo o apoio, que possibilita com que as nossas ações sejam realizadas. Gostaria de agradecer também, claro, ao Sírio-Libanês como um todo, que é sempre representado pela figura da nossa diretora de compromisso social, a Vânia Bezerra, e que eu gostaria de agradecer a toda a equipe, os médicos, especialistas e todo o back-office que se dedicam e orientam os hospitais para a realização do projeto. E, principalmente, gostaria de agradecer a cada representante dos hospitais participantes do projeto, que estão aqui hoje com a gente, que ficaram até esse final, acompanhando todas as informações que foram passadas, que fizeram perguntas, porque vocês conseguem se dedicar com frequência à implementação dessas melhorias. Então, vocês são peças-chave para que tudo isso seja possível. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Muito obrigada. Pessoal, para finalizar, né, eu agradeço em nome do time Lean a participação de todos que se fizeram presente aqui neste evento, no dia de hoje. Nosso muito obrigado. Nós nos encontraremos novamente em breve. E aí eu agradeço a todos, um forte abraço e damos por encerrado oficialmente o evento. Muito obrigado a todos. I may not always love you, long as there are stars above you.